Deixa eu apresentar para vocês o nosso entrevistado de hoje, João Irineu Medeiros, que é vice-presidente da Stellantis. João, bom, para falar um pouquinho mais dele, ele se dedica basicamente à questão da descarbonização, da redução das emissões de poluentes. E eu espero que você seja muito bem-vindo aqui no Auto Informe Entrevista, que tem o patrocínio da BSS Blindagens. É um prazer tê-lo aqui, João. Muito obrigado pelo convite, né? Principalmente vindo de você, que a gente já se conhece há bastante tempo. Verdade. E com bastante atuação no setor. E segundo, para discutir um tema tão importante, né? Um tema do momento, mas um tema que é atual e vai causar sim, grandes modificações no futuro, né? Futuro de curto, médio e longo prazo. É isso que nós queremos ouvir de você. Aí. O mundo está vivendo essa transformação radical, né, em relação ao uso de energia, principalmente para o setor automobilístico. O biocombustível, o álcool, a eletricidade, hidrogênio. Eu pergunto, o setor de automóvel, de veículos, está no caminho certo? O setor do automóvel ele é muito regulado, né? O automóvel em si, o produto é muito regulado a nível de componente e a nível de sistema, né? O sistema automóvel, né? E a forma como esse sistema interage com o meio ambiente, do ponto de vista de emissão de CO2, eficiência energética, segurança veicular, conectividade. Então, existem várias formas, né, de regular o automóvel, como ele tem que se comportar. Diferentes regulamentações pelo mundo afora, então cada região tem seus regulamentos. Existem algumas bases que servem de referência para que esses regulamentos evoluam. E um dos temas que está causando maior impacto no momento é o CO2, é a descarbonização, CO2 equivalente. O quanto esse veículo emite, né? O primeiro fato assim, importante nessa cadeia é que emissão de CO2 no automóvel não é só o que sai pelo escapamento, mas é a visão da cadeia completa. Desde o momento em que a gente começa a retirar material da natureza para fazer o automóvel, para fazer a matéria-prima, para fazer os componentes, para trazer os componentes para a fábrica, porque o carro tem muitos componentes, tem milhares de componentes, esses componentes, a maioria deles fabricados fora da nossa montadora, né? E a gente precisa trazer isso para a fábrica. A gente sabe que o modal de transporte, nesse caso, predominante é o rodoviário. Então, trazer esses materiais tem emissão de CO2. Então, da mineração até colocar eles na porta da fábrica. Depois a gente fabrica o carro, existe emissão de CO2 nesse momento. Depois a gente entrega o carro na concessionária ou no cliente final. Todo esse processo tem uma emissão de Isso, o cliente final usa o carro mediamente 250 mil quilômetros durante todo o ciclo de vida do automóvel, né, do próprio automóvel, do uso do automóvel. E depois esse automóvel precisa ser desmobilizado. E deveria ser reciclado, né? Essa é uma outra etapa importante que a gente está discutindo bastante com o governo. Qual é o processo de reciclagem mais eficiente para que essa cadeia realmente gere valor, essa cadeia de fim de vida do carro. Quando você fala de ciclo de vida, do ponto de vista de marketing, o ciclo de vida começa quando o carro é lançado e acaba quando o carro morre, né? Quando você... Agora, o ciclo de vida do ponto de vista ambiental é esse que você falou, né? Do berço até o túmulo. O túmulo, é isso aí. Você acha que o carro sempre foi tido como o vilão da poluição, né? Nos grandes centros urbanos. Realmente o setor de veículos é o maior poluidor do planeta ou não? Depende da região, né? Quando a gente olha as regiões, principalmente do hemisfério norte, o principal vilão é a geração de energia. A forma de gerar energia predomina gás natural, carvão mineral, essas formas que são de base fóssil, né? de combustível fóssil para gerar energia. Energia para fazer tudo. Para o ser humano viver, né? Para produzir, para clima, para tudo. Então, o hemisfério norte ele tem uma matriz energética predominantemente fóssil e a geração de energia é o principal vilão. 70%, 60% do CO2 equivalente gerado vem dessa geração de energia. Quando a gente vai para um país como o nosso, né, especificamente Brasil, a gente tem outras fontes de geração de CO2 equivalente. Primeiro, o uso da terra. Segundo, agropecuária. O terceiro é a geração de energia. O que é o uso da terra, exatamente? O uso da terra é desmatamento.
Né? E a pecuária também tem um papel importante. A pecuária também tem um papel importante nesse processo, né? Porque o gado ele tem um processo, através do processo de ruminação, existe a geração de CH4, então ele tem um papel importante aí nesse processo então, de emissão de CO2. Não né? dá para dizer que o carro, que o veículo é o grande vilão. Então. Não, ele é um dos setores que emite CO2 e precisa ser mitigado, e esse é o trabalho que a gente vem fazendo, mas existem outros setores também que precisam participar desse processo de forma ativa. Né? O carro é muito regulado, então o Brasil, por exemplo, através das suas legislações, eu disse que dependendo da região as legislações variam, mas o Brasil tem um exemplo muito bacana no setor de veículos leves e comerciais leves, que são os programas de eficiência energética e que culminam na redução de CO2, no escapamento do carro. Então, a primeira etapa foi o Inovar, de 2017 a 2022, corrijo, 2017 a 22. Para ser mais preciso, 2017 a 21. Depois, nós estamos agora no Rota 2030, que vai de 2022 até 2026, e já estamos discutindo aí o Mover, que tem uma lei, né? Que é o terceiro programa. Exatamente, é o terceiro programa que vai de 27, então, parte a partir de 27. Parte de 27, né? Se a gente olhar os números, 12% de redução de melhoria de eficiência energética do carro no Inovar, 11% no Rota 2030, e se a gente acompanhar essa tendência, devemos ter aproximadamente 12% no Mover. Que no total faz aí 35% num arco temporal de 10 anos. Né? Qual país do mundo que fez 35% de redução em 10 anos? País em desenvolvimento, nenhum. Né? Então, o Brasil, acho que esse programa que o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio vem desenvolvendo aí no país, já há algum tempo, serve de exemplo para outros setores. Porque o desafio não é chegar em 2050 e 2050 a gente vira a chave para zero emissão de CO2, fazer um net zero em 2050. Isso aqui é uma construção que precisa ser feita em etapas, porque precisa ser feito de forma sustentável, equilibrado do ponto de vista ambiental, importante, social, mas também do ponto de vista econômico e social. Essas três coisas, esses três pilares precisam estar juntos, e para que isso aconteça, a gente precisa fazer essa trajetória de forma gradual e sustentável, sólida, né? Para que ela seja equilibrada. E os outros setores da economia estão acompanhando o setor de veículos? Estão mais à frente, mais atrás? A gente vê alguns movimentos, mas não tão organizado quanto o setor de automóveis leves e comerciais leves. A gente precisaria ter também um planejamento de curto, médio e longo prazo, faseado, com etapas, né, a serem cumpridas e tudo regulado, Joel. É importante fazer regulado para evitar diferencial concorrencial, né? Ou seja, quando a gente coloca uma barra, um objetivo, todas as empresas precisam alcançar aquele primeiro objetivo. Depois um segundo objetivo, depois um terceiro objetivo. Passo a passo. É previsibilidade para que todas as empresas de um dado setor possam competir de uma forma igual. A Fiat, né, que é talvez a marca mais importante em termos de volume da Stellantis, ela mais uma vez foi pioneira no lançamento de carros híbridos, carro de entrada, né? Já tínhamos outros carros de outra categoria, mas ela lançou aí o Flashback e o Pulse, não é? Com uma eletrificação. Mas muita gente está dizendo o seguinte, que é uma eletrificação chamada de micro-híbrido, não é? Em função de que trata-se de uma bateria de 12 volts, não muito potente, e que ela não serve para a propulsão do carro, mas ela tem uma grande utilidade na redução das emissões, né? Você acha que é esse o caminho? Esse tipo de eletrificação? Primeiro, acho importante o esclarecimento. Os sistemas de regulamentação mundiais e os brasileiros, eles diferenciam de uma forma muito clara o que é a tecnologia mild hybrid ou híbrido leve do microhíbrido. O microhíbrido é um sistema start-stop, de liga, desliga o carro quando você para no semáforo, por exemplo. Que é uma tecnologia já existente. Já existente, já usada desde o Inovar, antiga, né? Já usada desde o Inovar. E você tem uma economia de 4%, 5% de combustível durante essa economia do carro na marcha lenta desligar. O carro não fica mais na marcha lenta, ele desliga o motor e você passa a economizar esse combustível que você
estaria consumindo caso o veículo permanecesse ligado na marcha lenta. Então, a categoria que vocês estão usando não é microhíbrido? Não, é microhíbrido. Microhíbrido, de acordo com a legislação mundial e local, é um start-stop. Ponto. Quando a gente entra na categoria dos híbridos, de acordo com a Organização Mundial das Alfândegas, de acordo com a SAE, de acordo com a ABNT, de acordo com as normas locais, né? SAE local, SAE global, eu disse ABNT, disse metro. Existem 3 categorias de híbrido: o híbrido leve, o híbrido médio e o plug-in, né? A gente pode classificar também de acordo com a arquitetura. Eu posso ter um híbrido em paralelo, um híbrido em série ou um híbrido misto. O híbrido em série é aquele da locomotiva, onde você tem um motor grande que gira que movimenta um gerador de energia elétrica. Esse gerador de energia elétrica gera energia para rodar os motores elétricos das rodas. Está na locomotiva, está nos alguns caminhões de mineração, também usa esse sistema. Tem o híbrido paralelo, onde você tem 2 motores, um elétrico e uma combustão. Ambos podem tracionar a roda do carro, em conjunto ou separadamente. Depois a gente tem o plug-in, que é um carro que é um híbrido, onde você pode ter uma bateria que tem autoridade no início do funcionamento do carro, se ela estiver carregada, de rodar o carro no modo exclusivamente elétrico. Que é uma tecnologia que está fazendo sucesso no Brasil. Ela tem uma autonomia aí depende do construtor, pode ter uma autonomia de 70, 80, 50 km no modo elétrico. Você não exagera muito no tamanho da bateria, senão o carro fica muito caro. Senão ele vira um elétrico, né? Porque a bateria é muito cara, né? Então é uma bateria no tamanho justo para te dar uma autonomia de 70, 80, 90 km no modo elétrico, se você carregou ele em casa. E depois ele entra no híbrido convencional, paralelo, né? Então, assim, tem várias categorias. O que nós lançamos faz parte de uma etapa inicial da nossa estratégia, que é uma estratégia maior, que tem todas as categorias aí de eletrificação. A gente entra com a categoria Mild Hybrid, que é o híbrido leve. Isso quer dizer que outras categorias estão chegando por aí? Outras virão, sim. Faz parte da nossa estratégia. Vocês têm a parceria, inclusive, com a chinesa, com a Leap Motors, né? Sim. Para trazer um carro elétrico puro. É a próxima etapa? É a próximo lançamento da Stellantis, é isso? A Leap Motors tem um portfólio de produtos, né? E nosso acordo é de comercialização desses produtos fora da China. Então, seguramente virão mais surpresas aí para os próximos anos. E próximos anos, não é já esse ano, não? Sim, 25, 26, 27, né? E entre um e outro, vocês têm previsões de lançamento de híbrido plug-in, por exemplo? O nosso portfólio ele está repleto de diferentes níveis de eletrificação. Porque, Joel, para fazer a descarbonização de 50% em 2030... a gente precisa espalmar num portfólio de produto extenso como o nosso, que vai do segmento A até o veículo premium, seja na categoria de veículos de passeio, seja de comerciais leves, a gente precisa espalmar tecnologias que sejam acessíveis. A gente precisa ter coerência na descarbonização em função do preço do carro, da categoria do carro, do segmento do carro. Então, a gente coloca o Mild Hybrid em segmentos de entrada, e outras categorias de eletrificação que custam mais caro em segmentos onde a gente consiga fazer com que o carro seja acessível também e, ao mesmo tempo, descarbonize. Eu sei que tem espaço para tudo, principalmente no Brasil, né, onde a gente tem fontes de energia limpa e tem uma estrutura de produção de carro a combustão enorme, né, instalada. Vai ter espaço para tudo, como a gente sabe, mas o que você enxerga aí? Qual a tecnologia que vai mais avançada aqui para frente? Elétrico puro, híbrido, combustão, diesel? De novo, a acessibilidade vai ditar o rumo. E quando a gente pega os dados das principais consultorias, a gente enxerga, de agora até 2030, pelo menos 30% de mild hybrid, depois 12, 15% de híbrido, depois 7, 8% de plug-in ou bateria. Então, esse é um mix. Nós vamos ter 50% de algum tipo de eletrificação na nossa frota em 2030. 2030 já? 2030. 50% da frota de 2030 já vai ter algum tipo de eletrificação, seja ela mild hybrid, plug-in ou BEV, ou Battery Electric Vehicle, né? Sabe-se que o elétrico puro é a certeza de não emissão de poluente, né? Em alguns lugares do planeta aí,
o elétrico puro já domina o mercado, né? Em poucos, né? Poucos países. Você acha que essa etapa é necessária? O híbrido, passar pela combustão, com flex, no caso do Brasil, biocombustível, e para chegar por que não entra logo no elétrico puro? Mas só fazendo parênteses, desculpa. A Europa optou pelo elétrico puro, não é? Muitos países determinaram, alguns anos atrás, o fim do carro a combustão e acabaram voltando atrás, né? É um erro partir do elétrico puro direto? Eu disse que a gente traçou o plano já há muitos anos atrás, né? E no plano traçado há muitos anos atrás, nada mudou. Tudo permanece igual. Ou seja, a gente precisa de um mix de tecnologias para fazer a transição energética de forma equilibrada, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. Ela precisa ser feita de forma gradual. Toda vez que a gente faz uma mudança disruptiva, a gente precisa estar muito bem preparado para essa mudança disruptiva. Quando a gente fala do carro elétrico em si, ele é muito bom para algumas aplicações hoje, mas para outras aplicações ele ainda não consegue atender aquela liberdade de ir e vir do cidadão. A liberdade de ir e vir é muito importante. Segundo, a tecnologia precisa ser affordable, ela precisa ser acessível. Hoje 1% da população compra carro zero. O carro elétrico ele tem um componente crítico do ponto de vista de custo, que é a bateria. A bateria é algo hoje que ocupa todo o pavimento do carro. Uma bateria de um carro elétrico, que está na ordem de 400 volts, ocupa todo o pavimento do carro. Ela é fabricada fora do país. A fábrica, a bateria tem uma cadeia também, da mineração, beneficiamento, a parte química, né, a preparação da pasta e depois a construção da célula. A construção da célula, uma bateria de um carro elétrico tem aproximadamente 100 células, ordem de grandeza. Essas 100 células precisam ser rigorosamente iguais entre si e para isso a fabricação é inteiramente automatizada. Inteiramente automatizada, ambiente controlado e um investimento altíssimo. Nós estamos falando de 4 bilhões de dólares uma fábrica de bateria, aproximadamente. Com isso a gente faz várias fábricas de automóvel, né? Então a pergunta que a gente se faz é, quando a gente vem... Então esse é um impacto grande do ponto de vista de acessibilidade, não é algo affordable, não é para todos, tá? Então existe um custo embutido nisso. Então custo, segundo, infraestrutura de recarga. Hoje, com um carro a combustão, em 5 minutos a gente abastece o carro, completa o tanque, etc. 5 minutos. Com um carro a bateria, a gente não consegue fazer isso dessa forma. A gente precisa de infraestruturas de recarga de mais potência para poder reduzir o tempo de recarga. E isso não está disponível. Você acha que vai demorar muito? Isso vai acontecer, os investimentos vão acontecer, mas a gente não pode cruzar os braços e esperar que isso aconteça, porque não vai acontecer rápido, vai levar um tempo. Então, é por isso que a gente chama de transição energética. Motor elétrico é espetacular, ele é fantástico, ele é melhor do que o motor a combustão. Só que a forma de armazenar energia no carro para esse motor elétrico funcionar ainda não está 100% equacionada para que todos os países do mundo tenham a liberdade de ir e vir com automóvel. Então, principalmente num país continental como o nosso. Então vamos ver. Solução? Solução. Nós temos uma solução em casa que a gente não desenvolveu para descarbonizar, mas foi por uma questão de segurança energética, que é o etanol. E a gente observa pelos números do etanol, que é um combustível que faz o CO2 ficar ciclando entre a cana-de-açúcar, milho, terra e o combustível líquido que está no carro, o escapamento do carro. Quer dizer, tudo aquilo que sai de CO2 num carro rodando etanol é capturado pela plantação da cana-de-açúcar da próxima safra. Então ele fica circulando e não acumulando na atmosfera. Então, nesse aspecto, o carro etanol ele tem do ciclo de vida dele, do automóvel, do berço ao túmulo, como eu expliquei no início, né, da mineração até o fim de vida do carro, considerando a produção do combustível, ele tem um valor de emissão de CO2 total durante todo esse ciclo de vida equivalente ao de um carro a bateria. Principalmente aqui no Brasil, levando em consideração que a nossa energia elétrica já é de baixo carbono, né? Esse é um outro ponto positivo para o carro a bateria. Mas o valor de CO2 emitido por um carro etanol é equivalente a
o de um carro 100% a bateria. Isso faz com que a gente hoje tenha, enquanto a gente está aqui conversando, a frota que está circulando hoje, nós temos pelo menos 30% dos carros aí que estão rodando com etanol, porque a gente vende hoje 30% de etanol, 70% de gasolina. Nesse 70% de gasolina tem 27% de etanol nele. A gente deve ter pelo menos 30% dos carros rodando hoje com etanol. É como se nós tivéssemos 30% da nossa frota rodando com carro a bateria. E falando nisso... Quais são os países do mundo que têm na sua frota circulante 30% de carros a bateria? Não tem, né? Noruega. A Noruega. Isso aí. Somente a Noruega. Mas a Noruega, porque ela se planejou ao longo dos anos, né? Ela se preparou para poder instalar infraestrutura de recarga. Ela é um país pequeno, geograficamente pequeno, então ela conseguiu investir e preparar toda a infraestrutura de recarga, bonificação na compra do carro 100% elétrico. É um país que tem na sua fonte de renda petróleo e gás natural? Sim, mas fez um planejamento para poder fazer a transição para a frota elétrica. Nem todos fizeram esse planejamento, né? Então, isso significa que não é fácil, não é uma coisa simples de se fazer da noite para o dia. Leva tempo, precisa de recurso econômico, né? Precisa de organização, metodologia. O Brasil já está com 30% da sua frota baixo carbono. Basta incentivar um pouco mais o uso do etanol para que esse número aumente. Se a gente combina o etanol com diferentes níveis de eletrificação, esse carro que emite como um carro a bateria vai passar a emitir menos, com diferentes tecnologias de eletrificação, porque ele vai reduzir o consumo do etanol, certo? E nesse sentido é positivo a medida de aumentar a participação do etanol na gasolina de 27% para 30%? Assim, toda medida que a gente fizer para incentivar o uso do etanol, aumentar o uso do etanol, vai ser positiva do ponto de vista de descarbonização. E do ponto de vista técnico, isso não pode prejudicar? Pode, mas assim, só em carros muito antigos que a gente poderia ter uma penalização. Alguns institutos fizeram aí o trabalho de avaliação, de verificação e não viram grandes riscos, né? Mas a frota vai envelhecendo. E à medida que os carros velhos, antigos, que não estavam predispostos, né, para talvez teores maiores de etanol, vão saindo de produção, a gente vai reduzindo esse risco, né? Hoje a gente tem uma frota de veículos flex predominante, né, na circulação aqui no Brasil. Então isso é positivo, né? Agora não basta aumentar o teor, precisa aumentar e incentivar o aumento do uso do etanol. Né? Como você vai incentivar o uso do etanol num carro flex, que seria o ideal, né? Um carro flex híbrido, em que você usa bateria, usa eletricidade e usa o álcool, mas a questão do valor do álcool gasolina, eles estão, se você considerar a potência da gasolina, né? Potência energética e o valor em cruzeiros, em reais de cruzeiro... Mas antes o valor em reais é equivalente. Então, quem é que vai optar pelo álcool? Mas o ideal não seria fazer um carro a álcool? Antes da ação econômica, existe um espaço ainda para se trabalhar. Existem muitos que moram aqui na região de São Paulo, né, no estado, onde a relação do preço etanol-gasolina é favorável para o etanol e não usa o etanol porque tem algum tipo de preconceito em relação ao etanol. Só de quebrar esse preconceito, a gente já daria um salto, acho que importante, no aumento do uso do etanol. Falta uma campanha educativa, então. Falta uma campanha, isso aí, de esclarecimento, né, para a população em relação à evolução da engenharia do motor flex ao longo dos anos. O motor flex melhorou muito ao longo dos anos, né? A gente tinha lá o tanquezinho de gasolina para fazer a partida frio, isso não existe mais. Hoje o sistema de aquecimento ou do bico injetor ou da galeria de combustível, né, do etanol. A gente tem sistemas de injeção direta hoje de etanol. A gente tem várias mudanças que foram feitas ao longo dos anos que quebram um pouco aqueles mitos, né, de mau funcionamento do motor etanol do passado. Em relação ao carro elétrico, um grande problema que é visto pelo consumidor, pelo mercado, é a questão da bateria, não é? Além do custo da bateria, um custo caro de reposição, de eventual reposição, a questão do descarte. Eu sei que existe
projetos para descartar e aproveitar o material das baterias. Mas isso é real? Isso vai acontecer? Porque eu ouço falar de reciclagem de carro há muitos anos e eu não vejo nenhum progresso nesse sentido, nem dos carros a combustão. Não, tem países que praticam a reciclagem de uma forma muito mais intensa. E eu acho que a dificuldade da matéria-prima justifica a necessidade de ter uma reciclagem robusta. Nós aqui temos matéria-prima abundante e isso não força a gente a ir atrás da reciclagem do automóvel. Mas o programa Mover, o governo muito atento a esse aspecto, o programa Mover, ele já coloca uma componente de reciclagem dentro do marco regulatório. Então a gente deve ter surpresas aí durante os próximos lançamentos aí de portarias e decretos do governo com medidas em relação à reciclagem. Agora, vou falar do carro elétrico, né? Eu falei do biocombustível, falei dos diferentes níveis de eletrificação e vou falar do carro elétrico. O carro elétrico ele tem desafios, né, do ponto de vista de armazenamento de energia elétrica. Depois eu falo da bateria, tá? Da reciclagem da bateria. Ele tem desafios do ponto de vista de custo, porque a bateria ainda é muito cara. Desafios do ponto de vista de infraestrutura de recarga. Mas existem já hoje, no momento, algumas aplicações que são muito interessantes e que eu acho que são muito positivas, né, para o uso do carro elétrico, né? Quando a gente faz o cálculo do TCO, do Total Cost Ownership, né, desde o momento em que você tira o dinheiro do bolso para fazer um investimento até o momento em que você vende o carro para comprar outro, esse período todo, né, a gente tem que avaliar o investimento que você fez e o retorno que você tem, né? Quanto tempo você leva para ter esse retorno. O carro elétrico, em algumas aplicações, ele é vencedor. Para aqueles que usam muitos quilômetros por dia, eu vou dizer 200 quilômetros por dia. Last mile, um furgão de last mile. O furgão de last mile não carrega muito peso, carrega volume. Ele entrega encomendas na cidade durante o horário comercial. Ele roda em média 200 km por dia. Eu não preciso de uma bateria de autonomia de 400 km. Eu vou ter metade da bateria. Metade da bateria, eu tenho metade do custo da bateria, que é aquilo que mais caro custa num carro elétrico. Então já tem uma redução de investimento aí. Depois, a recarga dessa bateria pode ser feita na garagem, porque esse carro volta para a garagem todo dia. Você tem uma infraestrutura de 8 horas de recarga e ele no dia seguinte está pronto para ser usado de novo. Segundo, custo do quilômetro rodado, um terço do quilômetro rodado com energia elétrica é o custo em relação ao combustível líquido. Então custa mais barato a energia elétrica, o quilômetro rodado, do que o combustível líquido. Terceiro ponto, manutenção. Né? A manutenção, pastilha de freio, pneu e não tem muito mais o que fazer. Então quando a gente olha esse pacote, Total Cost Ownership, investimento mais baixo porque tem uma bateria menor, custo do quilômetro rodado, do combustível, custo da manutenção, esse pacote vai se tornando viável, né? Motorista de Uber, que roda 200, 300 km por dia, ele não pode ter distâncias longas, sair da cidade, onde ele não tem ponto de recarga, mas enquanto ele estiver no grande centro urbano, como a picape ou o furgão de last mile, é uma aplicação muito bacana, né? Que justifica o custo. O melhor uso do carro elétrico. E devem ter outros, e vão surgir outros à medida em que você vai fazendo o desenvolvimento, vai aumentando a autonomia da bateria. Agora, vou voltar para a bateria, a sua pergunta inicial. Reciclagem. A bateria é um objeto... pegar a bateria de um carro de segmento A e B, ela pesa 350 quilos. Te dá autonomia aí para 400 km, 350 km aproximadamente, pesa 400 quilos. Tem 7 quilos de lítio nessa bateria. Mas tem tantos outros materiais da tabela periódica estão nessa bateria. Então, ela é rica em materiais e, obviamente, tudo aquilo que eu puder evitar de minerar de novo e de purificar quimicamente para fazer a pasta, eu vou evitar de gastar no custo da bateria. E todo esse material pode ser reciclado? Todo esse material pode ser reciclado, cada um no seu percentual. Então, alguns a gente recicla, consegue recuperar 80% do material, 90%, 70%. E depende também da capacidade que você tem de investir na reciclagem, né? Tanto que o carro elétrico, quando a gente vai olhar os valores de emissões de CO2 no ciclo de vida dele,
70% das emissões de um carro elétrico estão na fabricação dos materiais. 70% das emissões de CO2 de um carro elétrico estão na fabricação dos materiais, antes de entrar na fábrica, que monta o carro. 10% estão na reciclagem. Então, o esforço tem emissão de CO2 na reciclagem, mas ele compensa esse 70% que eu vou ter que... Ele compensa bastante esse 70% que eu vou ter que usar na fabricação da bateria. Quer dizer, o que você aproveitou da bateria, você vai eu vou evitar de gastar no próximo carro. Exatamente. Então, é fundamental, não é à toa que estão investindo aí também bilhões em fábricas mais eficientes de reciclagem de baterias. Quer dizer, a reciclagem da bateria vai muito além da questão ambiental, né? A questão de aproveitar mesmo o material. É econômico também. Escuta, é ambiental e econômico. E é lógico que vai aumentar à medida que as baterias forem envelhecendo. Porque a bateria, assim, eu uso a bateria. Eu vou ter uma segunda vida depois. Eu posso transformar essa bateria não para uso dinâmico, né, para uso de mobilidade, mas para uso estático, uma bateria de um setor de armazenamento de energia, de um equipamento solar, por exemplo, que durante o dia ele captura, gera energia elétrica, não vai usar essa energia elétrica, então ele armazena e usa à noite. Então, um sistema estático, né, de armazenamento de energia. Existe. Então, essa é a segunda vida da bateria do automóvel. Depois, ela passa para a reciclagem. Né? E me diga uma coisa, a evolução, assim como está tendo a evolução do carro eletrificado, a evolução do carro a combustão é muito grande também, né? Você acabou de dizer isso. Eu pergunto para você, o petróleo ainda tem muito tempo de vida? Nós vamos usar o petróleo há muito tempo? Eu tracei um cenário de agora até 2030 e disse que 2030 a gente vai estar com 50%, 60% de algum tipo de eletrificação. Então, nós vamos ter 40%, 50% ainda de motores a combustão. Certo? Usando ainda gasolina e etanol. Cenário Brasil. Né? Então, e quando a gente traça esse cenário até 2040 a situação começa a ficar mais crítica. Porque para começar a preparação, fazer a preparação, continuar essa preparação para fazer o Net Zero em 2050, a energia elétrica tem que estar predominando. E no nosso caso, no Brasil, o etanol tem que estar dando a sua ajuda para a energia elétrica. Nós vamos conseguir controlar a temperatura do planeta? Esse é o desafio. Se nós não fizermos nada, até 2050, 2100, principalmente em 2100, quando a gente vê os últimos gráficos traçados pelos cientistas, né, de situação mais... Dá uma olhada nesse gráfico aqui que o João Irineu mostrou para a gente. Dá uma olhada que bacana. Ele mostra duas situações. Ele tem uma faixa rosa, né, e tem uma situação mais pessimista e uma mais otimista. A mais otimista mostra que em 2100 nós vamos pegar os 50 gigatoneladas que a gente emite hoje, que o mundo inteiro emite hoje, ele vai dobrar esse número. Ou ele vai triplicar. Então, assim, o cenário não é um cenário otimista, mas ele tem o menor e o maior se nós não fizermos nada. Significa que, se isso acontecer, nós vamos ter 5 graus de aumento de temperatura. Nossa. 5 graus de aumento de temperatura. Isso é um impacto terrível, né? E o pior de tudo, Joel, é que a região que vai sofrer mais com esse aumento de temperatura é a região próxima ao Equador, onde estão os países em desenvolvimento. E onde nós temos uma concentração de alimento vegetal e animal, uma grande produção de alimento animal e vegetal, e vai ficar muito mais caro produzir, porque essas regiões vão sofrer primeiro o impacto do aumento global de temperatura, porque ele é provocado pelas regiões do hemisfério norte, e as regiões do hemisfério norte não vão sofrer primeiro as consequências. Seguramente pela escassez de alimento ou pelo aumento do custo do alimento, sim, mas não vão sentir na pele esse aumento de temperatura primeiro. Quem vai sentir primeiro somos nós que estamos aqui na região do Equador. Em certas regiões vai ser impossível sobreviver também. Esse mesmo gráfico mostra que a gente vai ter alguns refugiados do clima, né? São 3 bilhões, são os cálculos aí dos cientistas, né? 3 bilhões de refugiados do clima que habitam da população? Que habitam aquela região ali próxima. Ele passa no meio da Índia. Né? Passa ali na Índia, essa região vermelha. A Índia, do Brasil, a Índia hoje tem a população da China, então você imagina o impacto disso nessa região. Né? Os fabricantes, falando de um aspecto mais amplo aqui, eles anunciaram recentemente aí grandes investimentos, um total que chega
180 bilhões, se não me engano, considerando as montadoras e a indústria de autopeças. Eu pergunto, é viável esse investimento? Será que os programas de incentivos do governo eles estão acompanhando esse investimento? Eles são o suficiente para que o setor invista nisso? Ou pode ter um refreamento nisso? Você está falando de Brasil? Brasil. Nós temos uma trajetória. Essa trajetória, a gente faz programas de 5 anos, né, de investimento. E durante essa trajetória, nós já temos desenhado o desenvolvimento de todas essas plataformas de eletrificação que você disse. Nossa frota é uma frota que é bastante representativa da frota brasileira, né, que vai do segmento A até o veículo premium, como eu disse no início. E para descarbonizar isso, não existe uma outra forma que não seja espalmar esses diferentes níveis de eletrificação. Então, e o desenvolvimento ele passa não só pelo automóvel em si, ele passa pela cadeia. Porque cada componente desse, nosso objetivo é ter isso localizado. Então, existe uma cadeia aí de 400, 500, 600 fornecedores que precisam trabalhar junto conosco para poder adequar esse carro a essa nova realidade. Existem novas plataformas vindo, novos modelos, como eu disse no início, e esses modelos chegam com tecnologias novas, né? É evolução do mercado, né? E a evolução tecnológica do ponto de vista, eu disse no início, o automóvel é muito regulado. São evoluções de descarbonização com diferentes níveis de eletrificação, evoluções do ponto de vista de segurança veicular, evoluções do ponto de vista de conectividade, evoluções do ponto de vista de emissões de gases nocivos pelo escapamento. O Brasil tem uma das legislações mais bem construídas ao longo dos anos, né, que é o Proconv. Nós estamos no nível 8 do Proconv. E o nível 8 do Proconv termina em 31. Então tem muita coisa ainda para a gente fazer ao longo desse período, né? A cada 2 anos ele se torna mais severo. Eu tenho maior severidade nos índices de NMOG, NOx. Então, ou seja, a coisa vai evoluindo e quando a gente coloca tudo isso como regulação do automóvel, significa que eu tenho que fazer investimento. Se eu não conseguir fazer o investimento, eu não vou conseguir vender o veículo, porque eu não consigo atender a legislação. Escuta, a redução das emissões, né, que provocam poluição atmosférica, tem tido impacto na saúde, na melhoria da saúde da população? Tem. Existem alguns gráficos e alguns indicadores interessantes, né? Eu vou fazer um paralelo com a evolução do Proconv. O Proconv é interessante, ele começou na década de 80 e ele impôs uma série de evoluções tecnológicas no veículo, né? Estados Unidos também começou na década de 80, a Europa acho que começou na década de 90 e a China me parece que começou em 2000. Nossa frota é uma frota que tem 45 milhões de carros de passeio comerciais leves. A China tem 290 milhões de carros. Mas ela começou o programa de legislação dela defasado em relação às outras regiões. Nós temos aqui uma situação que foi melhorando ao longo dos anos, porque a frota de veículos novos hoje, com os sistemas que tem de abatimento, isso corresponde a mais de 90% do abatimento em relação ao que a gente tinha lá no início. Mais de 90% de abatimento dos valores dos poluentes. Isso é muito positivo. Isso faz com que a qualidade do ar, à medida que a gente vai renovando a frota com esses veículos novos, isso vai melhorando. E a dificuldade maior é a China. A China tem uma dificuldade em fazer essa evolução de uma forma rápida, porque começou depois e porque tem uma frota de veículos muito grande, né? Então, a China, a única solução realmente é fazer uma virada de chave mais disruptiva, né? E a solução que o pessoal tem na China é o carro elétrico. Eletrificação pesada em cima do carro, ou seja, o 100% elétrico ou o plug-in. Porque a China também é um país continental, precisa do elétrico, pode usar o elétrico na região urbana, mas tem dificuldade também para grandes deslocamentos. E para isso ela precisa usar um híbrido de alta tensão, né? E o híbrido plug-in aí preenche esse espaço. Voltando a falar da Stellantis, vocês têm, como já foi falado aqui, um carro a álcool pronto, a tecnologia pronta, que seria o ideal, né, para a pessoa usar o carro e a eletricidade. Esse carro já tem planos para ser lançado? Nós já temos carros homologados a álcool, né, os carros de entrada.
mas por enquanto não existe mercado para eles, né? Existe a preferência pelo flex para ter a liberdade de escolher o combustível, né? Mas é aquela história. Grandes empresas que dependem da logística e dependem do transporte com os veículos de passeio comerciais leves vão ter que fazer escolhas no futuro. Porque o compromisso de descarbonizar do berço ao túmulo vai conferir a essas empresas duas opções na descarbonização. Eu uso o carro elétrico na minha frota ou eu uso um carro 100% etanol. Ele tem essas duas opções. O carro 100% elétrico ele está muito caro e não te dá a liberdade de vir, e o etanol é 100%, te permite. Então, ou eu tenho um carro 100% etanol, ou eu tenho um carro flex, onde eu combino com o meu cliente de usar só o etanol. O carro é flex, mas eu preciso combinar com ele de usar só o etanol. Que é difícil. Essa lealdade em usar só o etanol é um desafio que eu acho que a indústria tem que enfrentar. E essas empresas que dependem da logística desses carros, né, rodando só com etanol, para não ter que comprar carro 100% elétrico, acho que elas vão ter que fazer programas de lealdade para poder garantir isso aí. Programa de lealdade. É isso aí. E o que mais a Stellantis está reservando para o consumidor aqui no próximo período que você pode adiantar para a gente, de modelos? Todas essas plataformas de eletrificação que você já teve a oportunidade de ver, que nós já te apresentamos, serão foco de lançamentos ao longo dos próximos anos. Dá para esperar ainda esse ano? Dá para esperar ainda esse ano, se Deus quiser. Beleza. Né? Tem muita novidade aí pela frente. É invejável o seu trabalho aí pela descarbonização, para melhorar a qualidade de vida, e combatendo as mudanças climáticas e ajudar a cumprir as metas do Acordo de Paris. Pergunto para você, João Irineu Medeiros, o planeta tem salvação? Tem. E se não tivesse, a gente não estaria trabalhando. A gente acha que tem e depende da gente, né? Depende da gente que já está aqui com know-how e conhecimento para fazer as coisas e preparar também a juventude para isso, né? Porque eu acho que essa turma que está vindo, né, é a turma que pode sofrer os impactos se a gente não fizer nada. E como eu disse no início, o carro é todo regulado, mas a mitigação de CO2 não é só no automóvel, na tecnologia embarcada no automóvel, é na cadeia inteira. E quando a gente olha para a cadeia inteira, a gente precisa ter mineração, fabricação de matéria-prima, aço, alumínio e plástico, que são os materiais de base do automóvel, fabricação dos componentes através dos nossos fornecedores, a logística, inbound, que traz as peças para a fábrica, né? O carro tem 4.000 peças, 5.000 peças, isso precisa chegar na fábrica. Depois a gente precisa montar o carro na fábrica, mandar o carro para a concessionária através das cegonhas, rodoviário também. O cliente usa o carro e depois a gente tem o fim de vida do carro. Nós estamos trabalhando intensamente na tecnologia a bordo do carro. É um único pedaço dessa cadeia. Nós precisamos também ter regulamentação para as outras etapas da cadeia. Essa etapa da cadeia, que é o uso do carro, mostrou que quando tem um regulamento, inovar, Rota 2030, mover, as coisas funcionam. Eu disse no meio da nossa conversa, 35% da redução de emissões só com regulamento num arco de 10 anos. É o que a gente deve ter quando a gente confirmar aqui a meta do programa Mover. Em breve ela vai ser confirmada. Mas se ela observar a tendência de 12%, nós vamos ter 35% de redução em 10 anos. Esse é um exemplo de um setor que no automóvel deu a sua contribuição. E é uma contribuição de caráter global. Se a gente for olhar no mundo, não tem país em desenvolvimento com 35% de redução em 10 anos. E os outros setores? Essa é uma pergunta importante que a gente precisa se fazer, que a gente precisa discutir e debater iniciativa privada, política pública, então governo, iniciativa privada e as academias e os institutos de pesquisa na busca de soluções para os outros setores também, para que a gente possa fazer esse equilíbrio, né, de busca da descarbonização do ponto de vista ambiental, econômico e social equilibrado. Se isso não acontecer, alguém paga a conta. E normalmente quem paga a conta são os contribuintes, somos nós. Somos nós, né? É isso aí. Eu agradeço imensamente ao João Irineu Medeiros por essa entrevista, ao Auto Informe Entrevista, que tem o patrocínio da BSS Blindagens. Muito obrigado pela explicação, pela brilhante entrevista. E eu que agradeço a oportunidade de discutir com você, que é conhecido de longa data, e um tema tão relevante. Muito obrigado. Obrigado.